Olá pessoal, mais uma aula aí de ClickView. A aula chama-se Criar um gráfico de barras. É uma aula prática, né? A gente vai trabalhar dentro do ClickView e eu quero chegar no resultado próximo a esse aí. É um gráfico de barras simples, né? Que a gente tem no eixo X, que chama de dimensão. A gente tem as cidades. Vamos usar as planilhas que a gente carregou na aula de carregamento de planilha. E no eixo Y nós temos o valor que foi vendido em cada cidade, né? Essa linha é uma linha de meta que eu criei também, que dá para criar na hora que você está fazendo o gráfico de barras. Mais uma vez, então, quem quiser divulgar o curso, é só pegar o link robertooliveira.com.br, enviar para quem você quer divulgar e peça para a pessoa colocar o e-mail dela aí no cabeçalho. Tem um formuláriozinho, tem um botão vermelho grande, fazer inscrição. Essa pessoa vai começar a receber as aulas. Para manter contato, né? Professor Roberto Oliveira no Facebook, Roberto Oliveira BI no Google+, Roberto Oliveira tudo junto no LinkedIn e o Twitter é SmallDataBR. Vamos começar então aqui dentro do ClickView. Então aqui no ClickView você está vendo que eu já deixei o gráfico pronto ali do lado, né? E a gente vai construir junto. E em cima dessa construção, eu preparei aqui alguns tópicos que eu vou falando com vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro é o botãozinho que você vai apertar, que é esse botão aqui que chama Criar Gráfico. Apertando esse botão, ele já te dá aqui na guia geral. Você entrou aqui num assistente dele, né, para criar gráfico. Então aqui na guia geral a gente vai colocar o título da janela. Se você perceber, eu coloquei ali vendas por cidade. Então vamos colocar aqui, ó, vendas barra cidade. O meu gráfico não tem título dentro do gráfico, então eu vou, né, tirar o clique aqui de mostrar título no gráfico. Vou escolher o gráfico de barras, então aqui você está vendo que são disponíveis vários gráficos. E vou dar um avançar. Nessa tela ele está pedindo qual é a dimensão. Então a dimensão é o eixo X do gráfico de barras. A dimensão como eu tinha explicado na aula de modelagem dimensional, é o modo que você interpreta o número. Então eu estou interpretando vendas por qual dimensão? No nosso caso é pela cidade. Então a gente pega aqui, a gente está vendo que estão disponíveis os campos. Para escolher como dimensão, eu mando incluir. A partir de agora ele está incluindo o campo cidade como uma dimensão, o eixo X. Aqui embaixo eu costumo tirar esse rótulo, senão ele fica escrevendo São Paulo, Jacareí, Curitiba e depois ele escreve cidade. Não precisa. A gente, né, quem vai ler a informação já sabe que são cidades. Vamos avançar. Agora ele está pedindo a expressão. Editar expressão. A expressão é o eixo Y, é o que você vai calcular. No meu caso, eu vou calcular a soma de vendas em reais por cidade. Então aqui ele te facilita, ele tem aqui um campinho chamado agregação. Quando você clica, você tem várias opções aqui de funções, não precisa você digitar. Claro que no futuro, quando você estiver bem esperto, você vai começar a digitar rapidamente as suas expressões. Agora, eu aconselho você a utilizar aqui o que ele já te dá pronto, né? Então, vamos achar aqui soma. Então, eu quero somar. O que eu quero somar? Eu clico aqui no campo e ele vai me dar todos os campos, uma lista. E eu tenho um campo chamado valor. Então, eu quero somar valor. E eu mando colar. Então ele já criou para mim simplesmente aqui uma expressão pequena que é sum valor, que significa some o valor. Para aparecer aqui os dados em cima da barra, a gente vai clicar aqui
nessa opção valores sobre os dados, certo? E nessa tela também a gente vai colocar um rótulo aqui, porque senão ele vai achar que essa expressão chama sum valor, e não chama. Essa expressão se chama vendas. Então a partir de agora ele já reconhece essa expressão, que pode ser grande, pode ser pequenininha, como vendas. Eu posso utilizar ela em outros lugares também. Agora aqui é uma tela de classificação. Como é que eu quero classificar? Em ordem alfabética, ou em ordem da carga, ou em outra ordem? Eu não gosto. Na verdade, como eu estou comparando qual cidade eu vendo mais e qual cidade eu vendo menos, eu vou classificar aqui pelo valor de Y, descendente. Ou seja, você está vendo aqui do lado que eu vendo muito mais em São Paulo, então São Paulo aparece primeiro. Depois eu vendo em Jacareí, depois em Curitiba, e se eu tivesse 10 cidades, ele iria fazer uma classificação, né, desses números de acordo com o valor de Y, que é o valor de vendas. Aqui eu vou escolher um gráfico. Você está vendo que ele está no gráfico simplesinho. E eu coloquei no gráfico 3D, que é esse que eu estou usando. Ó. Você consegue ter uma visualização aqui do gráfico que você está usando. Aí você consegue mudar um pouco o ângulo. Você consegue virar ele mais, né? De acordo com a sua necessidade de design, de layout, que você, lá na outra aula, você já aprendeu um pouco e já treinou, né? Aqui essa tela de apresentação, foi nessa tela que eu coloquei uma linha de referência. Porque às vezes, né, o ano inteiro, eu quero ter uma meta de 120 mil de venda para todas as cidades, para qualquer cidade. Eu posso colocar isso aqui, ó. Rótulo meta, qual a expressão? Nenhuma. É o número fixo. 120 mil. Poderia ter uma expressão. Poderia ser a média da venda de todas as cidades, mais 10%. Seria uma meta dinâmica, né? Então aqui está a cor verde. Eu posso até mostrar rótulo no gráfico, coisa que eu não fiz aqui, né? E ok, acabamos nessa tela aqui. Nessa tela aqui, de eixos, é para mudar o eixo, é para mudar o recorte da tela, a escala do eixo, mínimo e máximo. Como está tudo automático, está tudo bonitinho, eu não vou mexer muito nessa tela não. Aqui em cores, ele coloca esse azul. Então a gente clica aqui nesse primeiro azul que ele usa como padrão, né, de cor sólida aqui, e vamos colocar um verde, né? Para diferenciar, vamos colocar um laranja, para não ficar parecendo com o meu, né? Que eu já tinha feito antes. Vou colocar o laranja, vou dar uma transparencinha aqui para o laranja não ficar muito forte. Ok. Agora o número, né? Esse número aí, ele é uma moeda, ele é dinheiro. Então a gente tem que dizer para ele, ó, porque senão ele vai mostrar assim, ó. Então vamos colocar moeda, aí ele já mostra no formato de moeda. E fonte eu não vou mudar, concluir. Então aqui temos, ó, o gráfico de barras, seu primeiro gráfico de barras aqui concluído e bonitinho. Agora a gente pode posicionar ele aqui do lado do meu, né? Você clicando aqui, você vê que eles estão ligados, ó. Então significa que no Click View você pode filtrar os dados clicando no gráfico, ó. Jacareí, Jacareí, né? Se eu quiser Jacareí e São Paulo, eu venho aqui e seleciono os dois. Então significa que o gráfico ele é dinâmico também. Você pode utilizar ele para filtrar outras informações. Aqui nós temos o eixo X com a dimensão, cidade, São Paulo, Jacareí, Curitiba. O eixo Y tem um range ali de vendas, né, que cada cidade tem a sua, e você consegue visualizar. E nós temos uma linha vermelha escrito meta, para poder ver se passou ou não, se está passando. Então a gente pode guardar essa informação e utilizar quando você precisar. Eu não comentei, mas aqui nós temos a primeira pasta aqui do Click View, é aquela pasta onde estão os dados, que a gente trabalhou com as tabelas aqui e com as planilhas. Aí eu criei outra pasta aqui, ó, com esse botãozinho aqui, ó, incluir pasta. Esse botãozinho ele faz aparecer uma nova pasta.
Depois eu cliquei com o botão direito e mandei aqui, ó, propriedades da pasta. E eu coloquei o nome barras, ó. Se eu colocar barras 1, você vê que ele muda aqui, barras 1. Se eu tirar 1, então como aqui na primeira aba não tinha muito espaço, eu criei outra aba para poder fazer o nosso gráfico, né? Essa aula é prática. Vamos treinar agora aí. Você vai ter que pegar esse arquivo meu e criar mais 2 gráficos de barras aí, brincando. Se alguém tiver dúvida, manda por e-mail. E boa sorte a todos. Até a próxima aula.